Capítulo 18. Nós vamos iniciar a leitura do capítulo 18 no versículo 1 mesmo. Vamos ler até o versículo 6. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó e azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Um dia, porque esses momentos existiam, os seus discípulos querem ter um particular com o Senhor. Existe uma dúvida no coração daqueles homens. E talvez, amados, você possa pensar isso como nós talvez, você já ouviu, eu já ouvi, ministrações mostrando um lado negro do coração dos discípulos ao fazer uma pergunta como esta. Por que eles querem saber quem é o maior, quem é o melhor, quem vai ser grande no reino de Deus? Amados, a pergunta não foi maldosa. Até porque se a pergunta fosse maldosa, o Senhor, nós sabemos, por costume, todas as vezes que a pergunta tinha uma intenção maldosa, Ele desconstruía a pergunta. Mas não. Porque o interesse dos discípulos é saber como eu preciso. Amados, existe um termômetro, e é isso que o Senhor vai nos ensinar aqui. Existe um termômetro para saber se nós estamos no caminho certo ou não. Na semana passada nós estávamos falando sobre o conselho de Davi a Salomão. Seja homem, faça o que tem que ser feito. Muitas vezes nós recuamos, porque nós temos medo da consequência. Mas se eu falar duro, ele vai sair da igreja. Mas se eu fizer desta forma, ele vai ficar emburrado e não vai falar mais comigo. Mas se eu der a dica, talvez meu chefe me mande embora, porque ele vai pensar que eu estou querendo me aparecer. Muitas vezes nós nos acovardamos, porque nós imaginamos que o que vai acontecer é algo que vai ser ruim, e por isso nós recuamos. Se você tem absoluta certeza de que isto é bom e correto, tem que ser feito, Jesus fala assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe o que você tem que fazer, é correto, é necessário, está alinhado à vontade do Senhor, faça. Não fique preocupado com o resultado. Ah, mas se eu falar a verdade, ele vai continuar aqui me importunando. Fala a verdade. Por isso que Davi chega para Salomão e fala assim: seja homem, faz o que tem que ser feito. Cumpre o teu papel, enfrenta os teus irmãos. Não importa se a família der as costas para você, você recebeu uma coroa, tem uma responsabilidade, tem um legado, você tem que construir o templo, não se acovarde. Já hoje, amados, nós vamos falar do oposto, mas não perdendo a característica essencial. Porque talvez você olhe e fale assim, tá, ok, no momento o Senhor me ensina na sua palavra que eu tenho que ser homem, no outro ele fala que eu tenho que ser como criança. Vamos entender o que ele quer dizer aqui. A preocupação dos discípulos é exatamente, nós estamos distantes, nós estamos errados. Jesus pega uma criança, um menino, e coloca no meio deles. Fala, observe esse menino. Qualquer pessoa que se tornar como ele, qualquer, este sim, adentrará os portais da eternidade e será grande no reino de Deus.
tem que ser como ele. E aí eu sei que talvez você possa pensar, para ser como criança tem que ser inocente, tem que ser isso. E não é isso que a Bíblia ensina. Diz que nós temos que ser prudente, que nós temos que conhecer, porque a falta de conhecimento, Oséias 4:6 diz que levou o povo de Deus à destruição e uma criança pouco conhece, então tome cuidado. Não é bem assim, não é isso que ele está falando. Não é que você tem que ser um inocente que caminha despreocupado, que atravessa a rua sem olhar para os lados. Não é isso, e isso a criança faz. Isso a criança faz. O que ele está ensinando sobre a criança é algo mais, amados, importante do que você está enxergando. Nós estamos enxergando de forma superficial. A criança, ela não sabe e ela insiste por o dedo na tomada. Não é disso que o Senhor está falando, que eu tenho que me assemelhar a Ele. Ele fala, a semelhança da criança que eu preciso aprender, que eu preciso entender, ele diz aqui, está no versículo 4, portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança. Pelo contrário, o Senhor diz que nós temos que crescer, nós vamos ficar no leite até quando? Que nós temos que deixar as coisas de crianças, falávamos disso na semana passada. Quando ele está falando que eu tenho que ser como uma criança, não é em todos esses aspectos, ele é muito objetivo e claro, ele está falando sobre humildade, porque a criança não faz essa distinção. A criança, ela não se sobrepõe a nenhuma situação. Se tem um amigo para brincar, ela não analisa se ele tem mais conhecimento, ele não brinca com alguém por interesses particulares, ele não brinca, muitas vezes as intrigas entre as crianças, é porque, como diz Salomão em Provérbios, que a estultícia, ela já está ligada ao coração da criança, você começa a ver maldade, mas diferente dos adultos, ela fica chateada, 2 minutos depois está brincando de novo, não guarda rancor. Mas o que Jesus está destacando aqui, da característica das crianças que eu preciso me assemelhar, que nós precisamos ser igual, é sobre a humildade. Sobre a posição de não desejar se sobrepor a ninguém. De ouvir, de aprender, de realmente entender. Só que Jesus fala em 2 situações. Ele fala que eu tenho que ser igual a Ele. E mais do que isso, eu preciso também cuidar destes. Ele não está falando dos pequeninos, das crianças, dos homens que também estão no caminho da humildade. E os humildes são os que mais são explorados, são os últimos a serem convidados para o aniversário, para a festa, para a viagem. A gente não gosta destes para as viagens, a gente gosta do piadista, para alegrar o caminho, a gente gosta daquele que tem mais recurso financeiro, porque pode ajudar melhor com a gasolina no carro. A gente não pensa em chamar o humilde, a gente não pensa em sempre caminhar com essas pessoas mais simples, a gente pensa em quê? Aonde nós podemos achar proveito, aonde nós podemos ver algo que nós podemos tomar proveito e tirar benefícios. Agora, o humilde, em todos os aspectos, o que você tem a ganhar dele? O que você pode usar dele? Qual é a vantagem? Jesus está dizendo assim que, olha, o maior no reino dos céus, o grande no reino dos céus, é um homem que consegue entender que a humildade desta criança é o que ele precisa ser. É o que ele precisa ser. E não somente isso, que quem está à sua volta, você precisa cuidar muito bem destes. Amados, me desculpe falar isso, mas Deus tem um problema sério com a soberba e a arrogância. Os versículos que o Senhor trata da soberba e arrogância são os versículos mais duros e terríveis da Bíblia. A Bíblia diz que ele rejeita o soberbo, rejeita, sabe que a pessoa vem e ele, não quero. A Bíblia diz que estes, mesmo que chorando, pranteando, como se estivesse no escuro, tateando, buscando a presença de Deus, Deus fala que ele não se apresentará a esse.
ele tem repulsa do arrogante e do soberbo. Ele quer distância desse tipo de gente. Os versículos relacionados a isso, amados, são terríveis. Logo entendemos que oposição a tudo isso, que é a humildade, é algo tão agradável a Deus, ao ponto de Jesus falar que assim, o maior no reino de Deus, ele tem uma característica que o fez ser maior: a humildade. A humildade é o que faz toda a diferença. E isso é encontrado na criança, que se diverte. Você pegar uma criança no sul da Índia, que brinca com um pedaço de pedra como se fosse um carrinho. Ele brinca com a mesma alegria, com a mesma intensidade, do que um menino que mora em Boston, nos Estados Unidos, com um carrinho que custa $1.000. Ambos brincam com a mesma alegria, a mesma intensidade. Um não brinca mais porque o brinquedo dele é mais caro. Um não se mostra mais porque o brinquedo é mais caro. Nem se diverte mais. Ele simplesmente entende que a oportunidade não pode passar. Amados, humildade é algo tão escasso, e principalmente no século 21. Porque quando você vai lá em Timóteo, Paulo falando acerca dos nossos dias, dos últimos tempos, ele fala assim: sabe qual é um dos principais problemas, Timóteo, de 2019, do mundo nesse período, nessa época? É que os homens vão ser amantes de si mesmos. Os homens vão estar preocupados só com o seu interesse. Os homens vão ter um péssimo hábito de não olhar para o lado, e só olhar para frente. Não quem está à sua volta, nem quem está atrás de você, só porque te interessa. Isso é fruto da ausência da humildade. A criança, ela quer brincar. Amados, eu vivi situações adversas com os meus filhos, e é muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de uma vez estar passando uma tarde toda no Vitória Régia, com quase 60 crianças muito pobres, muito carentes. E teve uma hora que eu não sabia mais ali onde os meus filhos estavam. O Daniel já fez 3 amigos, e estava ali. A Rebeca subia naquele negócio, aquele escorregador molhado, e descia pulando, capotando, fez amiguinha lá também, isso e aquilo e tal. Conheceram-se há minutos atrás. A gente sabe que para a gente se aproximar de alguém na fase adulta, a gente põe um monte de barreiras. Eles estavam ali, com a mesma alegria, com a mesma intensidade que eles brincaram, por exemplo, num parque aquático na Flórida. Não tem diferença. Não tem. Em nenhum momento eles estavam lá querendo tirar uma foto para mostrar para o mundo inteiro no Facebook que eles estavam lá. Eles estavam preocupados em brincar. Eles não estavam preocupados em se aparecer para os outros. Eles não estavam preocupados em nem mesmo guardar aquilo. Não, mas vamos tirar foto para registrar e guardar. Não, eu não quero perder tempo tirando a foto. Eu quero aproveitar tudo. Vai ficar aqui dentro. Aqui dentro. Então, quando você começa a observar a comparação de Jesus sobre a humildade, é o quê? É porque as crianças não fazem essa acepção. O diabo tem trabalhado fortemente para destruir já na infância isso, amados. E muitas vezes nós temos percebido isso nos amigos dos nossos filhos. Muita coisa ruim, errada, que já está começando desde a infância, para arrancar essa característica tão maravilhosa e que o Senhor tanto se agrada, e nós vamos ver aqui. Eu quero destacar 2 coisas. Eu preciso ser humilde, mas eu também preciso, amados, se é algo tão agradável a Deus, se é algo tão, nós vamos ver, amados, o que o humilde colhe da parte de Deus. Se isto é algo tão agradável a Deus, por consequência natural eu quero andar com pessoas assim. Porque se eu tenho que me tornar humilde, porque isso é tão agradável a Deus, é claro que eu também quero andar com pessoas assim. Pessoas que não estão presos à soberba, à arrogância, à avareza,
mas que tem um coração, amados, inclinado a sempre servir. Eu e a Jéssica, a gente vive alguns conflitos lá em casa, engraçados. Se ela pede um favor para mim, eu anoto, tá bom? Mas ela sabe que inconscientemente ela está me devendo um favor. E a gente sempre troca. Pega isso para mim, pego. Aí depois eu falo, faz isso para mim, mas eu peguei para você. Com as crianças não. Com as crianças a gente pede um monte de coisa o dia inteiro e eles vão lá e pegam. E vem, não tem troca. O adulto já é difícil. Agora que eu deitei, vai, não, tá bom, E anota. Põe o bilhetinho lá e está aqui, eu tenho um crédito aqui com você. Com as crianças não tem isso. Filho, pega para mim lá, vai lá, pega, traz. Está sentado, filho, faz isso. Vai lá, faz, vem. Não está preocupado em anotar para depois cobrar. Não está preocupado com isso. É diferente. A humildade que o Senhor está dizendo é que eu tenho que ser e eu tenho que me relacionar. Isso é muito mais profundo, amados, do que você talvez esteja pensando. Pode ter certeza que esse livro existe. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Joel, capítulo 2. Lá no Velho Testamento, ali, vem de trás para frente ali Malaquias, vem voltando, você vai passar por Jonas, Obadias, e antes de Joel é o livro de Amós, depois de Joel, né? Joel está antes de Amós, depois de Oséias. Joel capítulo 2, pode ir lá, Isaías, Jeremias, vai passando. Joel capítulo 2, deixa eu contextualizar aqui para os irmãos. O povo estava sofrendo uma grande aflição, seca, praga. O povo estava sendo afligido de forma muito agressiva. Amados, eram dias difíceis e o Senhor estava fazendo um concerto com esse povo, porque Ele estava aproveitando esse momento em que a seca, a falta, a escassez estava afligindo o povo, para também trazer o povo para mais perto do Senhor. E ele usa uma expressão diferente até então. Um costume judaico que você vai ver lá em Davi, quando ele tenta ali resgatar a vida do seu filho, ele rasga suas vestes, se humilha perante o Senhor, e ele tenta de uma forma ali se humilhar diante do Senhor para ver se encontra misericórdia. Então isso era um costume. Mas dessa vez a palavra do Senhor veio de forma diferente para o povo. No capítulo 2, lá no versículo 12, olha o que o Senhor diz, 2:12 de Joel. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto, humilhando-se. Agora olha o versículo 13, rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio para irar-se e grande beneficência, e se arrepende do mal. Muitas vezes nós murmuramos, o crente reclama, porque Deus demora no seu socorro. Louve a Deus, amados, porque também Ele demora para se irar. Ele também é tardio para se irar. E louvado seja Deus porque Ele é assim. Porque se fosse tudo de bate-pronto, nós não sobreviveríamos. Receberíamos do Senhor rapidamente a bênção, mas também seríamos consumidos rapidamente pela sua ira. O conselho do Senhor agora para o povo é diferente. Vocês não vão rasgar os seus vestidos em sinal de humildade, de humilhação. Porque isso está virando um costume comum. A roupa está rasgando.
mas o coração continua soberbo. E se tem um povo que precisa ser amaciado, amados, um coração duro, é o povo de Israel, são os judeus. Todos os judeus que eu conheci, eu não tive, amados, um judeu que eu conheci que eu não vi nitidamente a soberba e a arrogância. Eles são um povo diferente, eles sabem disso, mas eles usam disso em pró desta arrogância. E foi a dureza do coração deles que nos levou até o Senhor. Louvado seja Deus por isso também. Mas é um povo que sabe o seu valor. Mas é por isso que o Senhor, amados, isto é um tratamento que Deus há muito, olha, isso se repete inúmeras vezes. Coração duro, dura cerviz, um povo difícil, ele fala isso para Moisés. É um povo rebelde. É um povo que não dá para você disciplinar, difícil de tratar. A arrogância reina e criou uma casca no coração deles que você não consegue. Então o conselho do Senhor é assim, olha, não vem aqui na minha presença rasgar suas roupas, se cobrir de cinza. Você tem que rasgar o seu coração. Falta humildade. Amados, é garantia certa. É passaporte carimbado, não quer ter dúvida nenhuma que vai herdar a vida eterna, é humildade. É isso que Jesus está falando. O humilde, ele encontra a graça aos olhos do Senhor. É tudo diferente. Por isso eu preciso entender e ser como uma criança que tem a humildade no seu coração, que não faz como nós, nos nossos relacionamentos, que nós impomos as nossas condições, que nós colocamos as nossas barreiras. Desse tipo de gente eu não gosto, desse tipo de ação eu não gosto, esse tipo de louvor eu não gosto, aquele tipo de gente eu não gosto quando o Diogo prega, eu não gosto disso. Isto não é característica do humilde. As nossas crianças, infelizmente, no século 21, por consequência de péssimos pais dessa geração, estão aprendendo algo que não é verdadeiro e distorce o caráter deles. Eles estão aprendendo que eles têm uma autoridade que eles não têm, que eles têm escolha que eles não têm. Amados, mais velhos, eu ainda peguei essa geração, eu não tinha opção nem de escolher o que vai comer. Eu nunca cheguei na minha casa, na minha cozinha, na cozinha da minha mãe e falei assim, mãe, o que a senhora fez? Nem isso eu perguntava. O que tem para comer isso aqui? Ela também nem respondia se eu perguntasse. Ah, eu não quero comer isso hoje. Então tá bom, fica aí passando fome. Não tem espaço para isso. E aí nós estamos assim, você não gosta disso? Aí a mãe tem que se desdobrar. Ela faz o ovo, ela faz a carne, ela faz isso, ela faz aquilo, porque tem 4 filhos, cada um gosta de uma coisa? Não. Lá em casa, amados, até a roupa, eu contei isso já para os irmãos. Onde você vai? O Vinícius, eu vou comprar uma calça. Leva os seus irmãos, se não servir nos 3, não compra. Era assim. Ele não tinha o direito de escolher, ele falou, tá bom. E aí ele falava, ele só escolhia a cor. E se eu não gostasse da cor, também era problema meu, eu tinha que usar. Tem que servir nos 3, se não servir nos 3, não compra. Pronto. Não tinha muita escolha. Hoje não, a gente tem um mar de escolha. Ele chega, que brinquedo? Tem todo tipo de brinquedo. Antigamente tinha 1 ou 2 tipos. Tem um tipo de carrinho, o de controle remoto e o que você tinha que empurrar. Só tinha isso. Hoje não, tem todo tipo. Até, né, tem um humorista que brinca, né? Tinha só 2 tipos de boneca, que fechava o olho e a que não fechava. Hoje não, tem a que fala, tem a que faz, tem até umas que faz cocô, você troca a fralda, você tem que dar comida, senão ela chora, ela morre, você tem que cuidar. Hoje tem um mundo de opções, não estou considerando isso. O inimigo tem trabalhado, amados, de uma forma muito eficaz e sutil para deformar o caráter das crianças já desde o berço. Achar que eles são alguma coisa. A Jéssica, um dia angustiada com a Rebeca,
A médica dela falou assim, o que foi? Ela chora demais, ela acorda de uma em uma hora, ela chora, eu vou trocar ela chora, parece que está espancando ela, é isso, e chora, e chora, e chora. Aí ela falou assim, então faz o seguinte, deixa ela chorar. Como assim? Deixa ela chorar. Uma hora ela vai parar. 1 hora chorando. Aí parou. No outro dia, 40 minutos. No outro dia, meia hora. No outro dia, 15, depois não. Nem chorava mais. Vamos fazer uma acústica no quarto diferente. Leva no médico. Não, não é para fazer à vontade. A gente fica ali, toda hora tem que fazer do jeito que quer. Estamos estragando a característica mais valiosa que existe na criança e que Jesus está enaltecendo, dizendo assim, que nós temos que ser humilde como eles. Eles aceitam, eles comem. As pessoas olhavam para mim e para os meus irmãos e falavam assim, que crianças maravilhosas, eles comem de tudo, o que você põe eles comem, porque meu pai falava assim, vai comer o que colocar à mesa, e se não colocar nada na mesa, vai comer nada, e se repetir o prato é ruim, vai comer 2 vezes, mas vai comer tudo. Ele estava preocupado com o segundo ponto, que era o escandalizar. Você não sabe o esforço que essas pessoas fizeram para fazer essa comida. Aí você chega e fala assim, eu não como isso. Ela só tem isso para dar. A grande maioria da rede de contatos dos nossos amigos eram pessoas extremamente humildes. Meu pai falava, você não sabe se eles têm outra coisa para dar. Passou o dia inteiro preocupado em fazer aquilo, e você chega lá e fala o quê? Eu não como isso. Ai de nós. Se falássemos isso. Eu não como isso. Não come mesmo. Não come hoje, não vai comer amanhã, vai ficar uns 3 dias sem comer nada. Vai ficar com bastante fome. Depois vai comer de tudo, até pedra se der, come. Amados, nós precisamos entender que a humildade é algo tão precioso. O Senhor nos ensina algo, vamos abrir em Jó. Jó é o livro que vem antes de Salmo, ok? Abra a tua Bíblia em Jó, capítulo 22. Você pode ficar indignado, mas leia, está na Bíblia. Eu já uma vez mostrei essa passagem para uma pessoa, a pessoa ficou indignada. Não, isso não é possível. Eu falei, mas está escrito, olha aqui. Não, mas isso não é verdade. Eu falei, está aqui, é verdade, Deus está falando. Olha a capacidade que o humilde tem diante do Senhor. Quão precioso é esse homem. Jó capítulo 22, versículo 29. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará a humilde. Então ele está falando de quem? Está falando de uma pessoa humilde. Quando vier problemas, aflições, preocupação, o que o humilde faz? Ele adora o Senhor. Ele não murmura, ele não reclama. Eu não como isso. Eu não gosto disso. Não tem isso. Ele adora, ele agradece, tudo que vem à mesa ele come, tudo que o Senhor dá ele vive, seja aflição, seja provação. E quem está dizendo isso é um homem que teve tudo, ele perdeu tudo, foi tudo arrancado dele. Ele fala assim, essa é uma característica do humilde. Quando arrancam tudo dele, ele ainda exalta o Senhor. Por isso que Deus salva o humilde. Agora olhe o próximo versículo. E livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza de tuas mãos. A mulher de Jó merecia o inferno. Mas a humildade é algo tão precioso para Deus, que ela está lá no capítulo 42, esperando Ele. Esperando toda a redenção. Jó agora é 2 vezes mais rico. Jó agora tem um homem experimentado, tem um testemunho único. Agora que ele está solteiro, rico, ele podia escolher a mulher que ele quisesse. Ele voltou com a mesma. E aquela mulher só foi preservada por causa dele. Até o que não é inocente vai ser alcançado por causa da tua humildade, por causa do teu clamor, por causa do valor que existe em você. Quantos filhos não mereciam
a redenção ser alcançado, mas porque teve uma mãe, porque teve alguém que humildemente serve ao Senhor e busca e clama, e o Senhor alcança aquele que não merece, por causa do humilde. Ele livrará até o que não é inocente. Ele faz assim: sim, é isso mesmo que você está ouvindo. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele fala assim: sim, será libertado pela pureza nas mãos do humilde. Olha a preciosidade que é para o Senhor a humildade. Jesus fala que o maior no reino de Deus, você quer descobrir quem Ele é? Ele é humilde. Ele não é eloquente na palavra, conhecedor da teologia profunda, que faz sinais, prodígios e maravilhas na terra, que evangelizou e arrebanhou para o Senhor milhares de vidas. Olha só, não é aquele que mais amou, não é aquele que mais perdoou, não é aquele que mais falou da palavra, não é aquele que escreveu mais livros, e esses livros estão na Bíblia, como o apóstolo Paulo. Ele diz que o maior no reino de Deus é humilde. Amados, a humildade tem um valor diferente, especial, capaz de fazer alguém que não merece ser alcançado por tua causa. Alguém que não merece, não é inocente, tem que ser condenado, merece o fogo eterno. O Senhor diz que ele vai ser resgatado por causa do humilde. É algo que eu e você temos que perseguir todos os dias. É algo que eu e você temos que olhar como aquela pérola que o negociador está buscando. Eu quero ser esse negócio aqui, eu preciso ser humilde. A forma como eu trato as pessoas, a maneira como eu olho para as pessoas, independente da minha posição. Não, um dia quando eu for muito rico, vocês vão ver que eu vou ser humilde. Amados, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se você já não é agora, não vai ser com muito. Não vai ser. Quer saber quem é o maior no reino dos céus, discípulos? Tem que ser como uma criança, humilde. Não está falando da imaturidade, não está falando da falta de conhecimento, não está falando da inocência, está falando da humildade. Simplicidade. Você nem escuta a voz, você não sabe qual a opinião dele, você não conhece os gostos dele. Você quer saber quem é humilde? É uma pessoa que você não sabe nada a respeito dele. Você não sabe o que ele gosta, você não sabe a cor preferida, você não sabe o que ele realmente... Por quê? Porque ele nem compartilha, ele prefere servir do que ser servido. Ninguém sabe, ninguém conhece os seus sonhos, os seus planos, como o Senhor diz lá em 1 Pedro no capítulo 3, se eu não me engano no versículo 4, ele fala que precioso para Deus é um homem que tem o seu coração guardado. Eu já escutei, amados, de irmãs, não nesta igreja, em outras denominações. Você tem um irmão na igreja, solteiro, ele está lá na dele, quieto. E todo mundo quer saber se ele gosta de alguém. Você gosta da fulana? Você gosta dela? Ele fala assim, não. E ele fica constrangido de responder. Ah, mas eu não vejo você dando em cima de ninguém, não sei o quê. A gente não sabe de quem você gosta. E eu já escutei de mulheres da igreja dizendo assim, sei não se não é homossexual. Que homem tem que ter atitude. Homem tem que ser assim. E o Senhor diz lá em Pedro 3:4, que Ele ama o homem que tem o seu coração guardado. Ninguém sabe, só o Senhor sabe. Ele trata esses assuntos com Deus. Ele não precisa expor para todo mundo. Não precisa falar para todo mundo o que ele sente, o que ele pensa. Deus sabe. A Bíblia diz que isso é agradável a Deus. E a gente muitas vezes está olhando para quê? Na contramão. Eu gosto de gente ousada, gente que vem e fala, você gosta, faz. E o Senhor fala assim, eu amo aquele que guarda o seu coração. O humilde, ele tem uma característica semelhante a esta. Você não sabe o que ele gosta. Minha mãe foi descobrir que eu não gostava de macarrão depois que eu casei. Que a Jéssica contou para ela. A Jéssica não sabia que eu não gostava. Aí quando eu falei, não é que eu não gosto, é que macarrão eu como, 2 horas depois eu estou morrendo de fome, eu não sei o que acontece, só pesa no estômago. Então, eu como, se colocar eu como.
Por quê? Minha mãe não sabia. Porque inúmeras vezes só tinha macarrão. Eu não queria minha mãe pensando assim, olha, está fazendo porque está sofrendo. Eu guardei para mim. Comia. Pode servir, eles gostam de macarrão, pode dar. Esse aqui é o que mais gosta, é o que mais come. Eu comia. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Amados, esse sentimento, esse caráter, a humildade é algo tão precioso para Deus. É tão precioso para Deus. Amados, nós vimos aqui algo relacionado à salvação, não do humilde, de quem não é inocente. Nós estamos falando do bem mais precioso que o homem pode alcançar. O humilde, não somente ele, mas até o que não é inocente. Agora olha o que o Senhor fala em Provérbios, abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, também. Provérbios 22. Deixa eu falar aqui aos irmãos algo. Eu até comentei esses dias, mas deixa eu reforçar antes da leitura. O que é temor do Senhor? Temor do Senhor é conhecimento e reverência, não é medo. O medo é um sentimento de você não saber, de você não ter controle, você não sabe. Nós temos medo daquilo que nós não sabemos e conhecemos. Por isso que nós não temos medo de Deus, nós temos temor. Temor é porque nós conhecemos e reverenciamos a Deus. Na prática, fica mais fácil você entender o que é temor a Deus no seguinte sentido: tudo o que você faz, se você está preocupado o que Deus está pensando a respeito disso, é porque existe temor. Você está preocupado se o pastor está sabendo disso, se o seu pai, se o irmão, se o primo, se a esposa, se o marido, se alguém está sabendo e por isso você tem medo de fazer, você não teme a Deus. O temor é quando você está preocupado o que Deus pensa a teu respeito. Ou seja, no momento em que ninguém está te vendo, você mesmo assim é íntegro. Por quê? Porque você sabe que Deus está te vendo. Isso é uma característica do que é temor. Na prática é isso. Isso é temor. Agora olha o que fala o capítulo 22 de Provérbios, versículo 4. O galardão, o que é galardão? Recompensa. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. 3 coisas banais, né? 3 coisas bobas. 3 coisas insignificantes. Maior no reino de Deus é uma posição de honra. Por quê? Porque o humilde alcança honra. Você vai lá em Tiago capítulo 4, ele diz que ele resiste, no capítulo 5 também ele fala isso, ele resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. Aí o que ele fala aqui? Jesus fala assim, que o maior no reino dos céus, sabe quem vai ser o maior? Sabe quem vai ser o mais honrado? Sabe o que vai ter uma posição de destaque no reino do céu? O humilde. Aí o que ele diz aqui? Que o humilde, ele tem como recompensa a honra. O que teme a Deus e o humilde, se você ainda for essas 2 coisas, o Senhor diz que reserva a você o quê? Riquezas, honra e vida. Nós vemos lá em Jó que o humilde é salvo. Nós vemos lá em Mateus que o humilde é honrado, sendo o maior no reino de Deus. E nós temos aqui um homem que poderia pedir o que ele quisesse. Ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido para ser o homem mais poderoso do mundo. Mas ele pediu algo para Deus. Se o Senhor me der sabedoria e conhecimento, eu vou cuidar do seu povo. É só essa a minha preocupação. Cuidar do seu povo da forma que deve. Amados, eu quero confessar algo aos irmãos. É claro que quando a gente começa a servir ao Senhor,
A gente imagina algumas coisas, mas louvado seja Deus por isso, que a nossa imaginação vai na contramão da forma como o Senhor faz. Então, quando eu comecei a servir o Senhor, e comecei a ler a palavra, e comecei a me aproximar de promessas bíblicas, de ver, do Espírito Santo testificar certas coisas na minha cabeça, eu imaginei um monte de coisa. Eu pintei um monte de quadro. Ah, Deus vai fazer isso comigo, Deus vai me levar para esse lugar, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso. E a gente vai desenhando um monte de coisa. É perda de tempo, mas o homem faz isso. Porque é totalmente diferente de tudo que a gente imagina e pensa. E eu pensava uma série de coisas. E aí, amados, bem no início da minha conversão, eu entendi que, independente do que o Senhor fosse fazer na minha vida, independente da forma, da maneira, se Ele ia me levar a nações, se Ele ia fazer isto ou aquilo comigo, se eu iria me casar um dia, ou se eu ia viver totalmente ao Senhor, independente de tudo isso, eu falei, Senhor, tudo isso está nas suas mãos, é o Senhor quem guia, eu tenho que me preocupar só com o meu papel. E o meu papel é o quê? Independente de onde o Senhor me enviar, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso saber quais são os seus preceitos. Eu preciso entender o que eu tenho que fazer para não ser enganado e engolido pelo engano. Então eu só tinha uma única preocupação, conhecer a Cristo. Eu só tinha uma única preocupação, entender sobre o reino de Deus. Saber o que realmente importa. Porque se as demais coisas é papel dele, se as migalhas elas caem do pão e ele é o pão, se Deuteronômio 28 diz que essas bênçãos vão te alcançar, por que eu vou me preocupar com isso? Isso não vai ser parte da minha preocupação. Por isso eu assumi um compromisso, eu nunca pedi nada ao Senhor para a minha vida, eu nunca pedi um carro, uma casa, muitas vezes deu vontade. Ah, Senhor, eu não vou aguentar, eu vou amar, eu não aguento, Senhor. Nunca pedi nada para a minha vida. Tudo que eu pedi, desde a minha conversão, estava relacionado ao reino de Deus. Eu não sei o que o Senhor vai fazer comigo, mas independente do que seja, eu preciso verdadeiramente conhecer o Senhor. Eu preciso saber o que eu vou anunciar. Eu preciso ter experiências com aquilo que eu vou proclamar para as pessoas e para o mundo. Eu preciso entender quem é o Senhor. Da minha vida, cuido do Senhor. Dos meus caminhos, o que vai acontecer, se eu vou conseguir fazer alguma faculdade, alguma coisa, é o Senhor que vai cuidar disso. Isso não significa que eu não estudei. Isso não significa que eu não fui atrás. Eu fui. Eu estudei, continuo estudando. Continuo me aplicando. Mas a única coisa que me importava era isso. Senhor, eu preciso entender, como aqueles discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, o que nós precisamos fazer para ser grande? Para ser um instrumento nas suas mãos? A pergunta é essa, não tem maldade. O que nós precisamos fazer para ser realmente uma arma do Senhor nesta terra, para destruir as obras do diabo? Para desfazer tudo o que ele tem feito para condenar o homem à perdição? Nós não estamos falando aqui de filhos de Deus meia boca. Eu estou falando de filhos grandes, fortes, que vão ficar marcados na eternidade, porque foram instrumentos vivos nas tuas mãos. É isso que eles querem saber. E o Senhor falou assim, filho, humildade. Humildade. Não queira ser o maior para as pessoas. Queira ser o maior para o Senhor. É isso que os discípulos querem ser. Senhor, então eu quero te conhecer. E muitas das minhas orações foram regadas com esta frase: Senhor, eu quero conhecer o Senhor de verdade. Porque eu vejo muitas pessoas falando, mas não condiz o seu testemunho. Eu quero conhecer de verdade. Isso aqui não pode ficar no passado, com pessoas do passado. Histórias que meus pais contam, que o Senhor abriu o mar vermelho. Eu não estou dizendo que Deus tem que abrir o mar hoje, mas tem que ser algo que ninguém questione que veio do Senhor. Que ninguém fale assim, tudo bem, tem que ser diferente. E tudo que eu for fazer para o Senhor tem que ser de verdade. Se eu for pregar a palavra, tem que ser genuíno.
Eu confesso aos irmãos amados que Deus cuidou de tudo na minha vida. De tudo. Eu casei aos 21 para 22 anos. Aos 23 anos eu falei, Senhor, eu realizei todos os meus sonhos. 2 anos depois de casado. Tudo que eu sonhei eu já tinha alcançado, sem nunca ter pedido para o Senhor. O carro do meu sonho, casa, tudo. Tudo que eu sonhei, 3 anos depois de eu casar, eu já tinha realizado tudo. Aí o que o rico insensato faz? Aumenta o celeiro? Não. Eu falei, Senhor, tá bom. E o que é pior? Depois de receber tudo, eu falei, era isso aqui? Esse é o sabor? O Senhor falou, mas você não queria? Não tem graça. Não tem graça. Confesso aos irmãos, não tem graça. É a mesma coisa. É igual. E eu comecei a perceber que os nossos sonhos, amados, como o Salomão, que teve tudo, ele falou assim, é vaidade. Você gosta hoje, amanhã você está torcendo para se livrar daquilo. É maravilhoso, mas depois você fala assim, tem momentos de alegria. Mas, amados, o que eu quero destacar aos irmãos é que, assim, Deus me deu muitas coisas, sem eu nunca ter pedido. E Provérbios diz isso. Se você for humilde, você recebe honra, vida, riquezas, só porque é humilde. Porque é humilde, Deus te salva. Porque você é humilde, a sua oração faz com que o inocente que você está clamando seja alcançado pelo Senhor, porque você é humilde. O maior no reino de Deus tem uma característica única, a humildade. E os irmãos sabem que não é demagogia que eu estou falando. Eu procuro ter isso como uma prática na minha vida. Ser o mesmo. Amar da mesma maneira. Jesus fala assim, vocês querem saber quem é o maior? Vamos voltar lá em Mateus 18. O maior no reino de Deus é como este menino, que é inocente, que é imaturo, que não conhece nada, que fica perdido e não sabe nem atravessar a rua. Não. A humildade que existe nele. É a humildade que existe nele que faz toda a diferença. Só que eu quero chamar a atenção dos irmãos antes de encerrar aqui, para o versículo 6. Mas ai daquele que escandalizar um destes. Porque se tem tanto valor diante de Deus, amados, cuidado. Ele diz assim no versículo 6 do capítulo 18 de Mateus: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Mó de azenha é como se fosse uma corda que eles amarram o navio no cais, pesada. Se você colocar no pescoço, o que vai acontecer? Que você vai para o fundo e vai morrer afogado. E o que é escandalizar? É você verdadeiramente, amados, escandalizar é quando você faz o próximo pecar. O que ele está dizendo? Escândalo é aquele que peca porque ele se escandaliza e por isso ele peca. Não é ele ficar inconformado. O escândalo é quando a pessoa peca por aquilo que você fez. Ela pensa mal, ela julga mal, ela sai falando mal, ela comete pecado por aquilo que você fez. Quando ele fala assim, ai daqueles que vão pegar o humilde e fazer o humilde ainda pecar, é um ser tão precioso para Deus. Ai daquele que fizer este humilde pecar. Olha, quer um conselho? É melhor você tirar a sua própria vida. Não deixa para Deus fazer isso. Porque se ele fizer, ele vai fazer de uma forma terrível. Tamanho preciosismo, amados, deste caráter que precisa existir em nós, chamado humildade. Eu quero fazer um teste com os irmãos aqui. Você aí. Humildade não é se você acha que é humilde.
Não, eu estou me examinando aqui, realmente eu sou humilde. Você é humilde quando as pessoas falam isso. Quando as pessoas enxergam isso em você. Quando as pessoas têm o prazer de falar isso de você. Que você é simples. Que você é realmente alguém que é muito fácil de conviver e viver com você. A humildade não está na sua convicção. A humildade está na maneira que as pessoas te enxergam. Se elas não estão enxergando é porque nós não somos. Se ninguém está dizendo que você é porque você não é. Porque a humildade é um termômetro que não está com você, mas com as pessoas que estão à sua volta. Elas falam. Puxa, aquela pessoa... O Giovanni é uma bênção, cara. Giovanni, a gente está aqui no louvor, a gente convive com ele aqui. Tá, é uma bênção. Eu falo, ele é. Ele vai dizer que não é, porque isso faz parte do humilde. Ele não se reconhece, porque isso faz parte do humilde. Mas quem convive com ele aqui, sabe. Quem trabalha com ele no dia a dia, sabe. E fala. É por isso que o Senhor reserva honra. É por isso que o Senhor reserva riquezas. É por isso que o Senhor reserva a vida eterna para estes. Porque a humildade, amados, é uma característica tão preciosa para Deus, que Ele é capaz de salvar quem não merece por tua causa. Olha, amados, do que nós estamos falando. Isso deveria ser o tesouro que nós deveríamos buscar. Esses são os votos que nós deveríamos fazer para 2019. Senhor, eu quero ser este humilde, não por minha convicção. Eu quero que o meu marido fale isso para mim, eu quero que a minha esposa fale isso para mim, eu quero que meus pais enxerguem isso em mim, eu quero que o meu patrão, eu quero que os meus amigos, os meus funcionários comecem a olhar e falar, cara, tem alguma coisa diferente em você. E vejam isso em nós. Isso vai nos tornar homens grandes, amados. Muitos estão buscando ser grandes no reino de Deus, achando que são jejum, achando que é falar em línguas, é fazer morto ressuscitar, e o Senhor fala, sabe quem é o maior no reino de Deus? Não é quem conhece muito a Bíblia, não é quem põe a mão sobre os enfermos e eles são curados, não é quem fala em diversas línguas e até interpreta, é quem é humilde. O maior no reino de Deus, ele é humilde, ele ama servir, ele tem prazer em pegar os pés dos seus discípulos e lavar eles, quando os discípulos deveriam lavar os seus pés. Tem prazer em fazer isso, tem prazer em servir, tem prazer em se dar ao próximo, dar carona, ajudar, perguntar. Comentei aqui da irmã Edi, né? Vai lá, vai visitar, leva um suco bem gelado para ela beber, que ela gosta de coisa gelada. Servir, oferecer algo a alguém, fazer por alguém, isto é precioso para o Senhor, amados. Jesus responde aos seus discípulos, vocês querem ser grandes? E talvez eles estavam pensando, olha, faz 40 dias de jejum como eu fiz, vocês vão ver o que vocês vão fazer nessa terra. Talvez o que eles esperavam na resposta de Jesus é falar assim, olha, se vocês verdadeiramente entender e ter essa relação íntima com o Espírito Santo, a virtude que vem de Deus por meio dele, vocês vão fazer, sombra vai curar, o terno de vocês vai curar. Ele fala assim, não, vocês querem ser grandes? Sirvam. Ame servir. Ame contribuir. Tenha o teu coração guardado. Vou chamar aqui o grupo de louvor. Nós vamos cantar um cântico, amados. Eu creio que quase todos aqui conhecem. E ele fala exatamente sobre isso. E como nós perdemos a referência do que é ser humilde como uma criança. A servir ao Senhor.